Pena Fria, professora da UB, investigadora, etc. São umas boas-vindas e pedir-vos se puderem ficar no final para esta pequena conversa. Seria muito bom. O filme é belíssimo, é muito bonito, muito forte, muito intenso. Portanto, não, Pena Fria, não sei se quer dizer alguma coisa. Sim, boa noite a todos. É um prazer enorme receber aqui a Margarida também, em nome do Cineclube da Gardonha, que eu já tenho vindo também a colaborar e colaboro com muito gosto. Margarida Cardoso, portanto, uma cineasta portuguesa, eu diria que uma das mais importantes cineastas portuguesas contemporâneas, tem uma obra bastante coerente, muito densa, com, de facto, matemáticas que ela vem trabalhando desde alguns anos, nomeadamente Moçambique, guerra colonial, as ex-colónias, a independência, essencialmente, as lutas pela independência. E, portanto, eu queria só destacar alguns filmes, o Cuxacanema, que é sobre as primeiras atividades de cinema em Moçambique, pelo Instituto Nacional de Cinema. Yvonne Kane, também, sobre uma guerrilheira também moçambicana. A Costa dos Murmúrios, uma adaptação do livro da Lídia Jorge, que é também um filme belíssimo. E este aqui, que eu ainda não vi, também vou ter o prazer de ver. E eu, se calhar, comecei a pedir à Margarida, agradeço imenso, é uma honra enorme estar aqui contigo. E pedia, se calhar, à Margarida, não sei se quer apresentar um bocadinho. Sim e não. Queria primeiro agradecer a vossa presença e agradecer ao Cineclube da Gardonha e à Manuela pelo convite e por estarem aqui a apresentar. Eu não vou falar muito porque gostava que depois, no final, se pudessem ficar um bocadinho, se não estiverem muito cansados, acho que aí temos mais tempo para discutir. Como a Manuela estava a dizer, é um filme dentro da linha do que eu tenho vindo a explorar. Este um bocadinho diferente, passa-se num tempo diferente, em 1907, em São Tomé e Príncipe. A minha tentativa é mais uma das minhas tentativas de iluminar umas zonas de sombra do nosso passado, que dizem respeito ao nosso passado coletivo, mas acho que vivem em todos nós um pouco, não é? Foi essa a tentativa mais uma tentativa com este filme que vocês vão ver, e desejo-vos uma boa projeção e espero que depois possam ficar um bocadinho. Obrigada. Pronto, é uma experiência dura, não é uma experiência, é um filme que não disse nada no início, mas que eu acho bastante espiritual e metafísico, mas ao mesmo tempo muito duro, muito visceral, ao mesmo tempo, não é? Uma atmosfera quase rarefeita, mas ao mesmo tempo visceral, não é? Misterioso, bastante infeccioso, uma palavra que eu acho que é muito enfim. Não sei porquê. Não lembrei, mas concordo, não é? Infeccioso. Pode ser. Mas pronto, é só isto. Acho que a Manuela acabou de ver o filme, está muito mais. Pois, assim um bocadinho quente, muito não mais. é? Muito mais. Não, mas agradeço imenso. Mais um filme lindíssimo, por bom gosto, obviamente. Eu acho que não preciso. Eu estou para a Margarida, Ok. De puro bom gosto. E, portanto, eu se calhar começava pelo início. Não sei se alguém tem alguma questão urgente assim queira colocar. Mas se calhar começava pelo início, é de onde é que veio a ideia de fazer este filme. Portanto, há aqui uma ideia, eu se calhar começava por uma questão aqui que me surgiu assim de repente. Quer dizer, várias. Para já, a utilização do som, que não tinha visto nos outros filmes, aqui é muito mais forte. E depois a questão do território, tu deixas um bocadinho de lado já um território definido, não é? Tinhas dedicado sempre a Moçambique, ex-colónias, tudo isso, e neste momento faz questão de ser uma ilha quase a grande história passa a ser uma espécie de alucinação coletiva, não é? Não sei, esta parte do território, mas de onde é que surgiu, portanto, a ideia do filme? Passava-te a falar. Este filme parte eu desde 2016, mais ou menos, que andei sempre a trabalhar em São Tomé.
e fiz lá um filme que gostava que um dia, não sei se já passaram aqui, mas eu a publicitar-me a mim própria, mas acho que é um filme que faz muito complemento com este, é um filme, não sei se é um documentário, se é uma ficção, é um filme híbrido que se chama Understory e que parte da história da planta de cacau. E foi daqueles filmes que eu gosto de fazer assim em complemento, porque eu vou fazendo entre documentário, ficção ou filmes híbridos também, porque, digamos, aquilo que eu sinto, que é aquilo que eu gosto de fazer é ir aos sítios, é estar, é no fundo encontrar as histórias, mas encontrar as histórias mesmo, quer dizer, eu pôr-me no caminho das coisas, não sou assim uma pessoa para trabalhar muito intelectualmente, mas mais no campo. E então esse filme, Understory, fez com que eu fosse a São Tomé e outros sítios, a Amazónia, tudo isso. E através desta relação da planta do cacau com a mão de obra escrava, ou a mão de obra forçada, não é? Mesmo que já não existisse escravatura oficialmente, fez-me estar em muitos arquivos, encontrar muitas histórias também, muitas histórias relacionadas com as próprias pessoas em São Tomé, esta questão das plantações e da escravatura, seja lá ela oficial ou não oficial, é uma coisa que faz parte da paisagem de São Tomé, física, porque ainda existem vestígios de roças, não é? De plantações, onde as pessoas vivem hoje, como também na memória coletiva das pessoas, nas histórias e tudo isso, e toda a relação com o trabalho e com a vida que estas pessoas têm em São Tomé, fez-me pensar que aquilo era uma espécie de portal para o presente, porque vocês viram no filme, e essa foi a minha tentativa foi tentar posicionar o filme numa zona onde realmente o que se passa ali pode-se passar hoje. Tem outros nomes e nós vestimos-nos de maneiras diferentes, mas por dentro e todo o sistema. Por isso eu comecei um bocadinho a história mesmo a imagem do barco na água. Foi mais ou menos do fim para o princípio. E surgiu muito também, quer dizer, todas as pequenas histórias e os personagens, foi anos e anos que eu andei a fazer aquilo que fazia sozinha, onde a história eu fazia a câmara, a imagem, o som, fazia tudo. E andei muito tempo nesses arquivos sobre as plantações. Encontrei muitos relatórios e pequenos bilhetinhos e coisinhas que não estão tratados. São arquivos das roças grandes, sobretudo da Ilha do Príncipe, onde havia muitas coisas por exemplo, dos capatazes que escreviam de uma delegação que se chamava, portanto, uma dependência da Roça Central, todas as dependênciazinhas, e todos aqueles bilhetinhos de pessoas que eu não sabia sequer se eram africanos, se eram portugueses, não sabia, eram nomes. E eu fui lendo tantas dessas histórias e tentei criar aqui assim este universo que eu encontrei durante muito tempo, desta forma ficcional, tendo como personagem médico. E esta doença, depois podemos ver se alguém nos quer perguntar alguma coisa. Não vou agora falar muito, se tens alguma coisa. Mas, Se alguém quer perguntar alguma coisa? Se não quiserem, eu posso continuar a falar. Sim, se quiseres continuar. E o filme está baseado em alguma literatura? Porque tem algum aspecto assim? A pesquisa então foi sobre a época da Tigre também? Foi a pesquisa sobre a planta do cacau que me levou a a questão da mão de obra e estas plantações de cacau que havia, mas a única coisa escrita era o que havia nos arquivos, não é? E também nesses arquivos eu encontrei, havia uns personagens fundamentais nas plantações. Eu penso que cá não era muito diferente, quer dizer, o sistema da mão de obra que havia cá e das fazendas, eu não sei como é que se chama cá, mas pronto, havia também um sistema de plantação e havia um personagem que era o personagem do médico, digamos, que era a pessoa que, nos relatórios reais, eram pessoas que estavam em missões, portanto passavam 2 anos nestes sítios, e eu encontrei muitos desses relatórios dos médicos que não falavam só
do hospital ou das doenças, mas falavam tudo do espanto deles e da condição daquilo que encontravam. Porque eram pessoas que não tinham só a função de médicos, tinham também a função social, portanto, percebem, não eram pessoas que tinham uma série de estudos e tal, e então achavam-se no direito de documentar tudo, o que é bom, porque ficou registado. E normalmente esses médicos durante os primeiros anos escreviam muito e relatórios onde presenciavam coisas ou coisas que não eram muito agradáveis e tudo isso, e claro, passado um tempo calavam-se, não é? Porque foi isso que eu também tentei mostrar no filme, que muitas vezes a banalização destes sistemas faz com que as pessoas, como diz o personagem da mulher do administrador, não é? Não faz ideia da velocidade com que a gente se adapta às coisas que acontecem, às leis deste lugar, não é? E foi isso também que eu tentei passar com o filme, essa banalização do mal, ou pelo menos do sistema do mal. Exato. Não sei se há alguma questão que queiram colocar. Eu queria que me falasses um bocadinho sobre, que me parece que há muito nos teus filmes, neste aqui, que me parece, aproximas-te mais. Há sempre, portanto, eu vejo aqui, portanto, mesmo assim, movimentos de câmara, de uma grande aproximação, e acho que te aproximas mais da grande história que tens andado a evitar. Ou seja, interessa-te o passado? Claramente que sim. Interessa-te a memória coletiva? Claro que sim. Interessa-te, portanto, todo esse passado em que Portugal foi colono. Interessa-te, portanto, todas as lutas da independência. Mas sempre abordaste isso, por um lado, digamos, pelas histórias concretas, e aqui é um pouco mais geral. Eu senti muito, assim, não sei, é assim uma primeira impressão, senti muito esta ideia de espécie de alucinação coletiva, de alguma maneira. Não sei se foi por causa do som também, de alguma maneira por aí, não sei. Eu só dar-te aqui um mote. Depois também queria que me falasses um bocadinho do som, mas também desta tua aproximação, que eu acho que está aqui uma aproximação. Eu acho que a diferença que se calhar tu sentes, conheces os meus outros trabalhos, é que eu, digamos, mesmo, por exemplo, no Cuxa Canema, uma coisa para a televisão, um documentário televisivo relativamente, digamos, onde eu não existo muito como pessoa, se bem que tenho uma voz off, que eu própria criei e tudo isso, mas muitas vezes também o facto dos meus outros filmes estarem ligados a um território que foi também o território da minha infância, que era Moçambique e tudo isso, tenho a impressão que havia qualquer coisa nesses filmes, e no Ivone Queime, e na Costa dos Mamutos e tudo isso, e no Natal 71 e todos os filmes que têm a ver com Moçambique, eu acho que eram filmes muito mais autobiográficos do que este. Mas ao mesmo tempo eu acho este muito, quer dizer, nos outros havia sempre um lado que era muito eu, não é? Onde eu estava muito presente. E neste eu também estou, e confesso-vos que eu fiz uma espécie de um exercício de criação para mim própria, que foi, durante todos os outros filmes, mesmo os documentários, dizem-me sempre assim: este olhar feminino, e porque é que são mulheres, e porque é que os homens são maus e as mulheres são boas. Na Costa dos Mamutos sabia muito isso. E eu disse assim: olha, vou fazer um filme só com homens, pronto. E foi isto que eu me propus. E depois apareceu aquela senhora que é empregada, e ela apareceu sem eu querer, não é? Que era a Adélia. Ela não faz nada no filme muito especial, mas está sempre a ver as cenas todas, e ela realmente, quando eu estava a escrever, apareceu misteriosamente no filme e passou depois a fazer parte do filme. Depois mesmo na montagem ela voltou a reaparecer, porque eu depois nas filmagens às vezes filmava ela a olhar, mas sem muita certeza se aquilo ficaria na montagem ou não, mas ela depois na montagem voltou a aparecer com uma certa importância, e no final nós nunca sabemos
claro que controla-se as coisas na montagem, mas no final as coisas, como tu sabes, começam a tomar assim as suas formas, como se viessem de um sítio diferente e começa a criar-se ali e ela apareceu. E eu acho que este filme o que tem muitas vezes passa-se numa época muito diferente, é um bocadinho mais recuada do que os outros filmes onde a história é um pouco mais contemporânea. E depois esse afastamento que eu própria me propus, não pôr mulheres e pôr tudo assim como uma espécie de um filtro, e depois também a escolha do personagem do médico, que eu resolvi dividir em dois, porque isto teoricamente, assim temos de dizer, é um personagem que não faz nada, um médico não faz nada. Ele chega, nós sabemos que ele tem boas intenções, mas eu não o consegui nunca pôr como um personagem. Todos os personagens no filme são um bocadinho cinzentos, no sentido em que eles são bons e maus, apesar de no filme claramente sabermos quem tem o poder, quem não tem, quem pode fazer mal e quem não pode fazer mal a quem tem que sofrer, isso é claro, mas todos os personagens eu tentei que eles todos se movessem um pouco dentro de uma certa ambiguidade. E o médico era, no fundo, esse personagem. É um personagem central, não é um personagem principal. Ele não faz nada, nem é o agente de nenhuma mudança radical. E o que eu tentei fazer foi complementá-lo com o outro. Portanto, um chama-se Afonso e o outro chama-se Alfonso. E eu pensei que, a partir de um certo momento, havia um personagem que era o mesmo, mas que se mexia, que fazia alguma coisa, que era o fotógrafo, que tem todos digamos, as características de alguém que podia fazer alguma coisa. Ele não só sabia fazer fotografias, como se apresenta como a pessoa do futuro, digamos, a pessoa que pode ser a testemunha daquelas atrocidades todas. E eu também escolhi a data de 1907, que vocês veem nas sinopses, é completamente aleatório, eu nunca fiz nada, eu nunca sei bem em que anos passam os filmes. Mas neste caso, para mim era importante porque foi o ano onde realmente começaram a aparecer fotografias com testemunho do que se passou no Congo, do corte das mãos, e foi exatamente nesse ano que chegaram a Londres as primeiras fotografias de dois missionários que eu tentei representar metaforicamente, não interessa se percebe ou não, no início, no barco. Alice Harris e o seu marido, John Harris. E foi esse ano também onde a fotografia começa a ter essa importância. Então eu criei este conjunto de personagens. Muitas vezes eles não têm uma força dramatúrgica assim muito estrondosa e funcionam, digamos, num todo, não é? E o único personagem que eu achei que poderia mudar, que é o rapaz branco, o jovem rapaz, que no início vocês veem, ele está todo vestidinho de branco e é tipo, digamos, um proxy do administrador, portanto é um administrador, a cópia do administrador, e durante o filme ele depois no final acaba por se tornar, digamos, numa espécie de um selvagem, não é? Todo sujo e todo roto, e matou pessoas e vai pela floresta com a arma do outro senhor que vinha com o médico, e esse era, para mim, havia esse arco. Pronto, esse era o arco principal do filme. E depois aquilo são uma espécie de constelações, os personagens todos funcionam em conjunto, mas não há um que faça tudo, nem um que salve toda a gente, nem um que seja mais mau ou menos mau. Foi isso que eu tentei fazer. Não sei se há alguma discussão. Então eu continuava aqui. Eu gostaria que falasses sobre toda a dinâmica de construção do filme, se calhar para entendermos um bocadinho melhor. Se tinhas um guião bastante definido, o que é que levaste para a rodagem, como é que correu a rodagem, quanto tempo mais ou menos foi, essa dinâmica que está por detrás, digamos, oculta neste filme, mas continua com o som. O som não tem muito. O som é um som muito naturalista. Mas foi logo desde o início que definiste o som, logo quando estavas a escrever o guião? Sim, porque o som é muito naturalista. É só os barulhos da floresta, muito vocês ouvem. É coisas que eu ouvi muito. Mas ouve-se muito, não é? Uma presença muito forte aqui.
Pois, talvez da sala também Ajudei ajudei. ontem a Sim, ajudar, sim, acho sim. que remodelaram a sala, não foi? Não, ela é mais estreitinha e tem aqui um 7.1 que é uma maravilha. Mas é muito envolvente, é isso. E tens muita coisa em off, não é? Ouve-se bastante, tem uma presença muito forte. Sim, o som há muitas coisas que se ouvem fora de campo e tem assim isso eu tentei fazer, aqui talvez na sala. Mas tu viste logo de início, portanto, aqui há momentos em que de facto o som aqui é importante, temos aqui os personagens a olhar, mas tem aqui uma envolvência sonora ou nem por isso? Não, acho que. Quer dizer, eu, por mim, como trabalho, muitas pessoas trabalham de outra maneira, mas eu, é assim, o guião, é mesmo essa palavra, chama guião, é um guião. Está escrito, está escrito. Não, para mim, eu trabalho muito rápido no guião, quer dizer, não fico muito tempo, penso muito antes, depois faço, não faço. A primeira versão é a última versão, acho que não fiz nenhuma, mas é só porque me cansa estar muitas vezes na mesma coisa, não é? Mas trabalhas sozinha? Sempre trabalho sozinho, sim. E depois do guião, quando eu acho que ele está bem, tento cumpri-lo ao máximo. Claro que durante as filmagens passaram-se milhões de coisas e isso é o que eu acho que eu tento fazer, que é ter um guião como guião, e, no qual eu confio, portanto, e sigo aquele guião. E depois o que eu gosto de fazer, ou o que eu acho que funciona no meu caso, é depois as filmagens passarem-se, sempre foi assim, para os outros filmes também, em sítios que são muito difíceis, onde, por exemplo, neste caso, levar as coisas para São Tomé não tem nada. Tudo o que é móveis, foi tudo levado em contentores e depois chove muito e depois... Mas ao mesmo tempo, eu acho que para mim é muito importante que nos filmes, visto que eu não sou uma pessoa que trabalha com improvisações ou sem guião, como eu trabalho com o guião, que insisto que os atores digam que lá está escrito sempre, não os deixo ir para lá nenhum, se eles vão para a esquerda eu digo é para a direita, é para a direita, é para a direita, e não dou realmente espaço nenhum. Mas eu sei que tenho esta maneira de trabalhar, mas ao mesmo tempo eu gosto de me pôr em situações onde tudo o resto nos influencia. Claro que eu quero que eles estejam ali, mas há tanta coisa que acontece e neste caso o facto da equipa estar, nós estamos em São Tomé, por exemplo, a Sara Carinhas, que faz da mulher do administrador, dizia que era como se ela fosse sempre a Luísa, aquele personagem, porque quando acabava o filme ela continuava em São Tomé e continuava as estradas a cair e a chuva a cair e pessoas a passar em condições de uma certa desigualdade social, se assim podemos dizer, ou de um certo afastamento cultural e eu gosto de criar que as pessoas estejam, digamos, a equipa numa certa tensão ou numa certa... Tudo se passou pessimamente, mas lindamente com a equipa. Agradeço muito realmente a tudo o que se passou, porque era todos os dias, conseguimos fazer e tal. Mas era muito, muito, muito difícil fazer o filme na situação em que foi feito. Mas esse pôr a equipa nessas situações faz com que depois surjam coisas que realmente não estão no guião. Nem nunca eu iria imaginar que pudessem existir. E é com essa, digamos, um investimento no que é para o filme e no que é o momento de filmar, muito grande. E digamos que eu tenho o meu guião, mas eu depois sou uma pessoa muito aberta a outras opiniões, essas coisas. Sim, e em termos de equipa, portanto, Beatriz Batarda tem sempre acompanhado. Sim, a Beatriz só aparece 10 segundos no início. Aqui, não é? Não pode estar mais tempo. A Beatriz era para fazer o personagem da Adélia, daquela empregada que apareceu, a empregada fantasma. E a Beatriz estava muito entusiasmada para fazer e depois aconteceu uma coisa pessoal na vida dela, familiar, e ela não pôde ir. E foi ela própria que me aconselhou, a Maria do Céu Ribeiro, que vocês veem aqui, uma atriz do Porto, das Boas Raparigas, que é uma companhia de teatro. Não faz cinema quase nunca, agora fez o filme do Tiago Guedes, mas sem hábitos nenhums de cinema e de uma perfeição, nunca tinha trabalhado com ninguém que acertasse tudo, nas marcas, no texto, tudo, uma máquina.
e uma ótima atriz. E, portanto, a Beatriz depois ficou obrigada a aparecer no filme, naqueles 10 segundos a fazer de figurante, como eu digo. No início, foi só isso. E o resto da equipa, o montador, o diretor de som, O montador é sempre o fotografia. mesmo desde sempre, que eu trabalho com o Pedro Filipe Marques desde a Costa dos Marmúrios. Ele, quando montou a Costa dos Marmúrios, tinha 20 anos e, portanto, é uma pessoa com uma maturidade incrível, não é? E agora somos amigos assim de todos os dias e ele é que monta os meus filmes desde sempre. E no qual eu confio muitíssimo. E o diretor de fotografia é um ex-aluno meu, Leandro Ferrão, que acho que é o único diretor de fotografia. Este filme, Ele agora já fez uma série que estava a passar agora na televisão que se passava no Algarve, no tempo da guerra. Estava agora a passar, mas foi a primeira longa-metragem dele. É um ótimo diretor de fotografia, mas para nós, bom para ele, encaminhou-se para a publicidade e é uma pessoa que faz muita publicidade fora de Portugal, não é? E é um rapaz muito jovem. Foi meu aluno, não foi o melhor aluno que eu já tive. Não estou a dizer isto na brincadeira porque ele faltava imenso, depois só aparecia. Não, ele é super. Basta para uma ilha, portanto podia fugir de lá, não é? Não, ele é uma pessoa super responsável, é incrível a trabalhar. O que vocês veem é feito praticamente sem nada. Nós não tínhamos, o orçamento era muito reduzido para o que se queria. E, portanto, também não podíamos andar com muitas coisas porque o terreno em si é muito inóspito. E, portanto, o que vocês veem é uma coisa muito naturalista. É uma fotografia muito dos decors. Tens acompanhado mais exibições do filme? Como tem corrido? Aqui é muito morno, está tudo ainda. Está tudo muito morno ainda. Aqui. Ainda me puseram muitas perguntas. Também não demos muito espaço. Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguma curiosidade? Nós também estamos aqui a fazer. Só te perguntar, Margarida, se a Manuela já falou, não é? A tua tua essência mais documental, etc. E neste filme nota-se muito certos pormenores e certos diálogos mesmo a tua propulsão documental dos outros filmes, mas inspiraste. Como é que preparaste? Inspiraste noutros filmes, noutras pinturas? Não é uma coisa ou é mais uma coisa de pesquisa? Que realmente, porque não vejo assim muita cinéfilia. Eu não sou nada cinéfila, pois é, confesso. Acho isso muito interessante, não é? Eu não sou. Eu assim, leio muito, mas o cinema para mim é uma coisa muito curtinha. É uns tiros. Mas tens acompanhado muitos filmes, que eu de vez em quando vejo, que o teu nome como orientadora nos filmes do Doc Nomads, que eu me esqueci de dizer no início, que Margarida Cardoso também é professora na Universidade Lusófona, no mestrado Quinodocs? Não, da Doc Nomads. Doc Nomads, exatamente. O Quino era outro, não é? Do Doc Nomads, portanto, que é um programa sobre documentário. E, portanto, e a Margarida Cardoso tem orientado imensos documentários feitos por alunos de Portugal, Bélgica. Os alunos são de todo o mundo. De todo o mundo, não é? Cazaquistão. Mas são 3 universidades, não é? São 3 universidades. É a Lusófona, é a Luca School of Arts de Bruxelas e a Budapeste agora, mas Budapeste foi expulso de Erasmus, portanto é Vilnius agora. Mas não, eu acho que a inspiração das coisas é só tu colocaste. É assim, eu não vejo muitos filmes, mas leio muito. E outra coisa, do que eu estava a falar no início de eu me colocar no caminho das histórias, é mais o que eu gosto de fazer é viajar e andar, ver as coisas e tudo, e ouvir as pessoas e pronto, e isso no fundo carrega o meu disco rígido, se se pode dizer, para depois conseguir. Não faço muito esforço, é mais aquilo que eu vivo no dia a dia que faz a inspiração. E dos filmes, é assim, eu raramente me inspiro em filmes porque realmente acho que
filme para mim é sempre assim uma coisa, é muito, nenhuma obra de arte cabe as nossas ideias todas numa, mesmo um livro gigante com muitas páginas, mas é tudo tão pouco e temos sempre que admitir que é isso, que as ideias são muito reduzidas, que tudo o que se passa, sobretudo nos filmes, é extremamente curto. E o que eu tento é, no fundo, às vezes os meus filmes são um bocadinho carregados, como vocês viram aqui, há muitas personagens, muitas coisas, e eu não consigo escapar a isso, não é? Mas muita da inspiração vem da literatura e da forma como se constrói as personagens e a riqueza mais da literatura do que do cinema. Mas é porque eu gosto mais de ler filmes de sol. Já falou ali numa questão que é sempre quase a eterna questão, documentário, ficção, tu fazes documentário. Estas ficções são ficções, digamos, documentadas, não é? Quer dizer, de alguma maneira, portanto, não é pura ficção, digamos assim, no sentido completamente afastado. Portanto, para ti não faz sentido qualquer coisa que seja sobre, sei lá, uma hipótese de um... Sim, mas estás a dizer mais fantasiosa? De um território, sei lá, sim, de um território alternativo. Uhum. É um território alternativo. Nas ficções obriga-nos sempre a olhar para o passado, não é? E Sim, o passado sim, que não é assim se calhar tão distante e todos nós temos de alguma maneira esse passado mais ou menos presente, por familiares, que seja, não é? Quer dizer, de algum modo por aí, não é? Sim, eu gosto dessa relação com o que se passou, ou o que nós podemos chamar real. Tenho alguns problemas com isto, real e não real. Mas pronto, sim. Mas é o que eu tenho mais tentação. Confesso que neste momento também sinto alguma tentação por alguma coisa. Eu não sou muito tentada pelo realismo mágico e essas coisas. Mas agora tenho, não sei porque neste último estou a escrever e tenho escapado um bocado para outras dimensões. Vamos ver como é que fica o conjunto entre a realidade, a história e outras dimensões. Ok, não queres contar mais um bocadinho do que está? Não, porque está ainda muito confuso, mas está a ir por aí. Mas ainda tem a ver também com estes temas. Tem Tem a ver com estes temas, sim. Tem a ver com estes temas, sim. Estou a escrever alguma coisa, mas ainda realmente não posso dizer nada. São diferentes de abordar a realidade, talvez. Tenho sentido mais necessidade de sair um bocado do terreno muito do real, mas passar para um outro terreno um pouco mais espiritual, mas que já está aqui. Eu não sei se é espiritual, se é espíritos, se é fantasmas, o que é. Mas eu tenho sentido, aqui já está um bocadinho, estes senhores que aparecem na floresta, não sabemos se são verdadeiros, se não são. É mais dentro desse sentido, um bocadinho, não é verdadeiramente ghosting, mas é um bocadinho mais no sentido de não sabermos às vezes bem o que é real e o que não é. Não tive dificuldade de arranjar personagens para o filme? Atores? Sim, eu penso. Assim, os atores, os que no fundo são portugueses e que foram para lá tudo bem, foi fácil, quer dizer, o personagem. Estou a falar nas pessoas de cor. Pronto, aí põe-se essa questão que é o filme em si, como representa uma realidade que pode não parecer uma violência assim muito com sangues e coisas, não sei o quê, mas o filme eu acho que é bastante violento. E quando eu comecei a pensar em todos estes figurantes e as pessoas que no fundo acabam por representar uma realidade que para as pessoas que estão em São Tomé é muito presente, tudo aquilo é muito presente, e eu lembro-me de ter que fazer, quando foi para fazer aquela, tão simples como fazer aquela contagem que se fazia da mão de obra semi-escravizada completamente, mas com outro nome, em frente ao edifício. As pessoas que quiseram fazer eram figurantes, eram pagas para isso, mas estavam muito entusiasmadas de poder fazer e tudo isso. Entusiasmados no sentido em que era um dia diferente dos seus dias de trabalho, e as outras pessoas também, há um grupo de pessoas que é sempre os mesmos pessoas, essas vinham de outra roça, a Aguizé, e vinham sempre, as pessoas vinham, era tudo muito bem organizado, tínhamos pessoas locais que
muito toda a gente entrava no autocarro à mesma hora, saía, diariamente vinham 58 pessoas diariamente, o que é bastante, para as condições onde a gente trabalhava. Mas quando estávamos a fazer aquela contagem, curiosamente o problema não veio das pessoas que estão a representar os seus papéis no tempo onde sofriam mais com essa situação laboral, mas foi os donos da roça, portanto, os donos dos edifícios e da plantação, porque aquilo passa-se filmamos numa plantação que se chama Diogo Vaz, que é uma plantação belga, uma joint venture entre a Bélgica e um país africano ali perto, que eu já não me lembro se é o Ghana, se é os Camarões. Os donos dessa empresa belga não nos deixaram filmar à última da hora, quando perceberam que havia a contagem. Se bem que a gente tinha feito tudo, mas houve ali uns problemas com uma pessoa que antes tinha dado autorização e que infelizmente faleceu, que era o filho do dono dessa plantação. E quando eles viram aquilo, dizem, não podemos fazer estas contagens e fazer esta cena, porque as pessoas podem se revoltar. E eu pensei, revoltar? Da parte das pessoas com mais poder houve mesmo uma espécie de uma coisa do passado que veio um som muito forte que implicava as revoltas, que implicava a ideia de que ainda poderia haver uma revolta e tudo isso. Em relação à representação, às vezes aquela coisa de porem as coisas na boca e não sei o quê, acho que as pessoas perceberam, mas também foram instruídas sobre o que é que se estava a fazer e colaboraram também nessa, digamos, visão. De certa forma, estava a lembrar o passado dele. Sim, era mais isso que às vezes para mim fazer o filme não foi muito simples nesse aspecto, de encontrar uma forma onde a violência pudesse estar presente sem que descambasse para um lado qualquer um bocadinho mais gráfico, no sentido em que fosse um bocadinho mais gratuito, não é? E foi um filme que, mesmo quando estava a escrever, era complicado não cair muito nessa violência mais gratuita. No entanto, acho que tem que se representar algumas coisas, mesmo que às vezes possa questionar essa representação. E curiosidade, aquele barco existe mesmo? Não, o barco existe pelos meios digitais. O barco existe só na minha cabeça e no corpo. Aquele barco assim afundado é uma coisa 3D, é um efeito. Felizmente os computadores também fazem coisas muito boas. Portanto, acho que já estão. Para mim, não sei se ninguém tiver nada, acho que está. Se não, agradeço a vossa terem ficado e agradeço ao Cineclube. Obrigado. Obrigada. Foi um gosto Obrigada. falar contigo. Obrigada. Rigorosos nas programações. Aqui Vai mais. ser o filme do Ivo Costa. O que é o próximo? O segundo, depois vai ser o do. Lá vem para eu fazer na correia, chegar cá. Deixa-me ajudar também, eu só pedi para só depois no Não, casal. mas eu venho. Não, Se quiseres ajudar a fazer o debate, eu queria cá.